Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós vamos corrigir uma redação para a UFSC. O tema é sobre os desafios da educação financeira no Brasil. Então vamos lá, vou compartilhar a tela toda aqui com vocês e seguimos para a correção da redação de acordo com a banca. Então a filha colocou aqui como título Déficit educacional e consumismo excessivo como empecilhos da educação financeira. Vejam bem, ela fez uma introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão. Então vamos lá. Lembrando, gente, né? Deixa eu até colocar aqui em cima para vocês, para facilitar a vida, né? A UFSC, ela cobra, né? Deixa eu até colocar aqui do ladinho. Tem vídeo aqui no canal explicando, mas vou retomar, né? Então, olha lá, a adequação à proposta, né? Tanto no que diz respeito ao tema e ao gênero, né? A UFSC avalia até 2,5 pontos. No que dizem respeito, né, ao emprego da língua, né, as regras gramaticais, toda a questão de estrutura do texto, ortografia, acentuação, pontuação também 2,5, pensando na questão da coerência e coesão, né, o encadeamento das ideias, a questão dos articuladores, né, 2,5 pontos, retomadas, né? E aí o nível de informatividade e de argumentação, né? Então aqui também 2,5 pontos no que diz respeito às informações, aos argumentos que traz aí no texto. Então aqui estão os critérios de correção. Vamos lá então. O tema era os desafios da educação financeira no Brasil. Então a filha tem que trazer esse desafio aí para a redação dela, né? Para comprovar o porquê que isso é um problema. O filme brasileiro, Até que a Sorte nos Separe, expõe em tom humorístico as graves consequências da má administração do dinheiro. Fora da ficção, essa é a realidade degradante de muitos cidadãos, tendo em vista que os desafios da efetiva educação financeira no Brasil. Nesse sentido, esse imbróglio se deve não só à falta de conhecimento sobre essa temática, como também ao consumismo excessivo potencializado pelas redes sociais. Então, olha lá. Aqui você disse para mim quais são os desafios: a falta de conhecimento e o consumismo excessivo. Então, aqui você trouxe, né, para mim quais são esses desafios. Aqui eu sugiro, né, que você trouxesse mais palavras que indicam juízo de valor, né? Olha lá, tendo em vista que a educação financeira, que não há, né? Olha lá, que não há uma educação financeira efetiva no país, né? Ou que essa educação é degradante, piriri pororó, tá bom? Só para você já tentar trazer mais palavras que indicam juízo de valor aí na sua tese, tá bom? Trouxe aí o conectivo. Em primeira análise, cabe pontuar que em muitos lares do país não há discussão sobre a importância da organização financeira e o ensino acerca desse princípio nas escolas é precarizado. A respeito disso, o filósofo Paulo Freire, patrono da educação brasileira, afirmou que as instituições escolares não devem apenas repassar conteúdos técnicos, mas também criar possibilidades para o aluno construir seu próprio aprendizado, isto é, prepará-lo para a responsabilidade da vida adulta. Contudo, a conjuntura nacional em muito diverge desse pensamento, haja vista a inexistência da matéria de educação financeira na grade curricular e a falta de preparação dos professores para abordarem esse assunto tão relevante para a formação dos educandos, o que caracteriza um empecilho para a construção legítima da legítima inteligência monetária. Assim, percebe-se que a estrutura educacional precária do Brasil contribui para o endividamento da população. Então, olha só. Aqui, meu amor, nós temos um problema. Veja bem, a BNCC, que foi implementada a partir de 2020, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz como orientação a disciplina de educação financeira, né, para ser abordada nas escolas. Então, aqui eu sugiro que você reveja esse seu argumento. Por quê? Porque há a existência dessa disciplina da base, que é o documento norteador da educação, né? Então, essa disciplina está na base.
Porém, contudo, entretanto, todavia, por motivos óbvios, né, que todos nós sabemos, na prática isso não é efetivo. Então, lá na escola, o nosso aluno não recebe esse conhecimento, ele não tem acesso a essa informação. Então, por isso aí que há uma discrepância entre aquilo que é teorizado e aquilo que é realmente praticado nas escolas. E aí, pensando nisso, eu sugeriria que você reformulasse o seu texto para você não ser incoerente nesse sentido, né? De você afirmar algo que não condiz com a realidade. Ainda, eu quero que você reveja, né? Você falou aqui em cima para mim que não há essa discussão, né, em lares, né, sobre essa importância da organização financeira. E foi uma informação que você não retomou mais no seu texto. Veja que você não traz mais isso na sua redação, principalmente nesse parágrafo. E aí fica um pouco confuso, né? Você poderia ter abordado essa questão, né, de que o brasileiro ele não poupa, que há esse desconhecimento, né, desses investimentos, ao desconhecimento dessa questão aí de guardar, né? Então, eu poderia ter abordado essa questão da falta de orientação mesmo dentro de casa, né? Os pais já se endividam, os filhos se endividam e aí vira uma bola de neve. Então, eu acho que você trazer essa questão da BNCC ficaria melhor articulado aí no seu texto, tudo bem? Além disso, vale frisar que a massificação da cultura consumista é potencializada pelo bombardeio de anúncios nas redes sociais, que imprime um desejo insaciável pela compra em todos que os assistem. Nesse contexto, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche dissertou acerca da moral de rebanho, um conceito que evidencia a necessidade humana de aceitação, e por isso as pessoas repetem comportamentos dominantes, sem refletir sobre eles criticamente. A exemplo da aquisição de produtos famosos, né, sem refletirem sobre eles de maneira crítica. Semelhantemente ao postulado pelo autor, essa conduta irracional leva os indivíduos a adquirirem mercadorias desnecessárias por impulso e a gastarem desenfreadamente, situação que expõe a falta de conhecimento orçamentário dos brasileiros, os quais se tornam, o se é atrativo, meros fantoches do capitalismo moderno. Logo, a indústria faz uso da ignorância financeira da maioria dos indivíduos para lucrar exorbitantemente. Aqui você poderia ter falado muito, né, nessa questão dos influenciadores digitais, e aí você já conseguiria articular com aquela proposta que eu trouxe, né, sobre os influenciadores digitais. Então, procure sempre fazer essa articulação, sabe? Procure fazer esse link entre as propostas, vai te ajudar bastante aí nessa organização do parágrafo, tá bom? Portanto, nota-se que os principais desafios da educação financeira do país verde e amarelo, evita esse tipo de menção, tá bom? Para a UFSC, isso aqui fica muito engessado com o Enem, tá bom? Então evita tupiniquim, verde e amarelo, corpo civil, tecido social, tá bom? Então ainda que você já deva ter visto em alguma proposta que deu certo, alguma redação que o aluno conseguiu abordar isso, procure evitar trazer dessa forma na redação. Quanto mais autoral isso for, quanto melhor o nível de informatividade, melhor o nível de informação no seu texto, mais você vai ganhar pontos lá naquele critério 4. São o déficit educacional a respeito dessa temática e a obtenção impulsiva de artigo devido às propagandas midiáticas. Aqui você poderia muito ter falado dos influenciadores digitais, tá bom? Você poderia muito, muito ter falado desses influenciadores, haja vista que é isso que acontece na prática. A gente consome porque vê, né, isso sendo divulgado aí de uma maneira muito exorbitante pelos influenciadores. Nesse cenário hostil, a qualidade de vida dos brasileiros decresce, uma vez que a saída do endividamento é difícil e a falta de conhecimento torna esse processo mais fatigante. Para transformar esse panorama, somente a educação financeira é o caminho. E aí eu senti falta dessa retomada ao filme, tá bom? Para fechar o ciclo, né? Para fechar aquilo que você abordou no texto. Então procurei fazer uma retomada, né? Uma retomada e a essa alusão que você trouxe na introdução. Então, você conseguiu atender a proposta, tanto no que diz respeito ao tema e no que diz respeito ao gênero. Você teve, deixa eu ver, algum deslize de língua portuguesa, ali uma colocação pronominal e uma concordância, né?
Coerência e coesão, ok. E aí, aqui no nível de informação e de argumentatividade, que você vai perder um pouquinho. 2, 4, 6, 8, 9 e 25 é a sua nota, tá bom? Mas tá muito bem escrita, beleza? Bora escrever redação, minha filha? Bora, meu filho!